Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Então, hoje eu vim apresentar a minha impressora a lapiseira. Como que ela funciona? Bom, eu tenho uma lapiseira e eu tenho 3 motores que sincronizados conseguem fazer desenhos. Por exemplo, esse desenho aqui, eu fiz com essa impressora. Esse outro desenho aqui. Fiz também esse Exterminador do Futuro. Eu fiz esse aqui, esse Iron Man. Uma onça pintada. Esse desenho aqui. Esse desenho aqui. Elefante. Essa caveira aqui barbuda. Essa outra aqui com a faixinha na cabeça. Essa aqui com uma coroa. Goku. Esse Goku, na verdade, aqui ó, ele ficou falhado. Porque embaixo, depois eu descobri que eu tinha um furo na tábua dele. Não conseguia manter sempre retinho, né? Nesse lugar específico tinha um furo na tábua. E é isso. Bom, prosseguindo. Como que funciona essa impressora aqui? Bom, esse motor aqui embaixo, que ele é um motor de passo, ele serve para movimentar o eixo Y, ou seja, ele vai arrastar para cima, para baixo e para cima, né, no caso. E eu tenho um outro ali que é o motor de passo que já veio com o driver do motor, que ele movimenta no eixo X. Para cá e para cá. Seria então, ele manda para cá e para cá. E aqui em cima eu tenho o meu servomotor que ele serve para levantar ou descer a lapiseira. Eu tenho aqui um elástico. Esse elástico aqui ele serve para manter sempre a lapiseira pressionando o papel. Por quê? Porque quando eu levanto isso daqui, a hora que eu solto, se ele não tivesse esse elástico aqui, eu não garantiria que ele pressionaria com força, já que eu estou puxando com uma cordinha aqui, né? E daí quando eu tenho esse elástico, ele mantém sempre a pressão. Além disso, quando começa a acabar o grafite, ele mantém a pressão. A única coisa que eu tenho que fazer é mandar descer o grafite aqui, né? Beleza. Aqui eu tenho a questão do hardware, né? Eu tenho um Arduino. Esse Arduino aqui, ele vai controlar esses motores através de alguns outros hardwares. Por exemplo, aqui eu tenho uma ponte H. Essa ponte H, ela serve para controlar esse motor aqui, porque no driver de DVD, ele veio com uma placa que já fazia esse controle, mas não tinha como eu descobrir como funcionava, ou se tivesse daria muito trabalho. Aí eu desconectei os fios e conectei nessa ponte H, e eu controlo essa ponte H através do Arduino, né? Que eu mando o controle através desses fios coloridos aqui, ó. Esses fios coloridos aqui. Daí ele envia sinal do controle para essa ponte H, que daí ela vai fazer o acionamento do motor na sequência correta dos fios. Certo? E daí aqui eu tenho o driver desse motor de passo aqui, que ele seria o motor de passo que eu comprei, né? Já veio com o driver prontinho, não precisei colocar a ponte H. E aqui eu tenho uma fontezinha de 5 volts, que ela entra aqui, se eu não me engano, 12 volts e está convertendo para 5 volts para alimentar esse meu servomotor. Aí vocês podem perguntar por que, né, que eu não usei os 5 volts do Arduino. É mais para questão de segurança mesmo, para não drenar muito do meu computador e também do Arduino. Eu podia, claro, drenar da entrada, mas ainda assim eu estaria correndo risco, né, de prejudicar meu computador. É questão de segurança também, né? E aqui eu tenho um conversor CC-CC. Então ele entra 19 volts e sai 12. Daí esses 12 acionam os motores. Os motores não são para acionar com 12, mas acionei para questão para ele ficar com mais potência, né? Então aqui eu tenho uma fonte de computador que alimenta esse CC-CC e daí ele fornece energia para o meu sistema aqui funcionar. Certo? Beleza. Prosseguindo, como que funciona lá no computador? Então no computador eu tenho algumas imagens, por exemplo, essa daqui.
eu tenho essa minha imagem aqui e eu quero enviar ela para o meu Arduino imprimir. Como que eu faço? Primeiro eu fiz um programa que ele converte essa imagem aqui em um G-code. Ele faz isso através da rasterização. Ele vai linha por linha e verifica onde que tem o preto, daí ele manda fazer um risquinho aqui, ó. Então ele vai fazer risquinho por risquinho para desenhar essa imagem aqui. Depois que eu passei para o meu programa, ele vai gerar um negócio chamado G-code. Esse aqui é o G-code, que é uma sequência de comandos. Eu tenho 3 comandos possíveis. Down, que é descer a lapiseira. Up, que é o né, subir a lapiseira. E eu tenho G1 e a coordenada que eu quero que mande. Então ele tem uma coordenada que ele está agora e eu quero que vá parar nessa coordenada aqui. Então eu mando ele para a coordenada que eu quero. E daí lá no Arduino ele vai interpretar isso. Tá. Então depois que eu tenho o G-code dentro de um arquivo de texto, eu tenho lá no meu programa em Python, eu fiz um código que ele vai ler esse G-code. Então ele lê o G-code lá que eu tenho e ele vai enviar caractere, no caso linha por linha, para o Arduino. E daí o Arduino vai responder né, de OK quando tiver terminado aquela ação. E daí assim ele vai conseguir imprimir o que eu mandar. Então eu vou mandar imprimir um Naruto, né, aquela imagem que vocês viram lá. Então aqui eu vou ligar essa fontezinha aqui para ligar a caneta. E aqui eu vou mandar dar um play lá no Python. Então eu dei um play no Python. Aqui ele já estipulou lá com 23 minutos para terminar. E daí ele começou a posicionar a lapiseira onde que precisa para começar a imprimir. Então como que está funcionando aqui? Eu estou lá no meu computador enviando os comandos do G-code e o Arduino está interpretando esses comandos e está executando. Então é preciso que o computador e o Arduino trabalhem em conjunto. Eu poderia sim enviar todo o arquivo de uma vez para o Arduino, se o Arduino tivesse memória, para ele executar sem ter contato com o computador. Mas aqui eu já fiz assim mesmo de propósito, né, para simplificar a questão do desenvolvimento. Então daí o Arduino lá é programado em C, não é em Python, tá? Tem o MicroPython para programar, mas eu programei em C no caso, que é a linguagem que eu sou mais acostumado a trabalhar. Aí o Python eu trabalhei mais para a questão de comunicação, né, para dar start no envio dos arquivos. Existem softwares prontos já para isso, mas eu não consegui me adaptar porque eles travavam. Eles estavam imprimindo do nada, de repente ele parava e travava. Eu tenho até exemplos disso que aconteceu. Deixa eu ver. Aqui, ó. Também não tinha mostrado nesse tigre. Mas eu tenho. Aqui. Ele estava imprimindo, de repente ele parava. Ocorreu 2 vezes isso. Estava imprimindo, parava. Ele travava por causa que o programa não conseguia dar conta. O programa mesmo no computador ele travava e daí o Arduino ficava parado e não imprimia mais nada. Aí eu fiz o meu próprio software para fazer o envio mesmo do G-code, mas não teria necessidade se o programa não travasse. Então, resumindo, eu tenho um programa que pega uma imagem em preto e branco, converte ela para um G-code, esse G-code é enviado para o Python envia linha por linha para o Arduino interpreta em linguagem C e faz a sincronização dos motores para fazer os desenhos. Beleza? Muito obrigado.